Você já percebeu que Jesus poderia ter ensinado de maneira direta, simples e objetiva, mas escolheu ensinar através de histórias? Isso não aconteceu por acaso. As parábolas não eram apenas ilustrações espirituais, elas eram códigos. Códigos capazes de atravessar gerações. Códigos capazes de alcançar pessoas simples e sábios ao mesmo tempo. Códigos capazes de falar ao coração de alguém há 2000 anos e continuar falando ao seu coração hoje. E existe algo ainda mais impressionante. Quanto mais o mundo se torna barulhento, mais atuais as parábolas se tornam. Vivemos uma época de excesso de informação. Todo mundo fala, todo mundo opina, todo mundo quer ensinar. Mas poucas pessoas sabem ouvir. Poucas pessoas conseguem ficar em silêncio tempo suficiente para perceber o que realmente importa. Jesus compreendia profundamente a mente humana. Ele sabia que a maior batalha não acontece nos campos de guerra. Acontece dentro de nós, acontece quando o medo luta contra a fé. Quando a ansiedade luta contra a esperança. Quando a dúvida tenta sufocar a verdade. Por isso, suas parábolas não eram apenas histórias religiosas. Elas eram estratégias de sobrevivência espiritual. Elas ensinavam como permanecer firme quando tudo ao redor parece instável. Como proteger a mente quando o mundo tenta sequestrar sua paz. Como cultivar uma vida interior forte mesmo em tempos difíceis. Hoje vamos decifrar 3 das parábolas mais poderosas de Jesus e descobrir os códigos de blindagem mental escondidos dentro delas. E talvez você perceba que aquilo que estava procurando não é uma nova informação. Talvez seja apenas uma nova forma de enxergar uma verdade antiga. Porque muitas vezes Deus não muda a situação primeiro. Ele muda a forma como enxergamos a situação. E tudo começa com a parábola do semeador. Jesus contou a história de um agricultor que saiu para semear. Enquanto lançava sementes, algumas caíram à beira do caminho, outras caíram em solo pedregoso, outras entre espinhos. E algumas caíram em boa terra. A maioria das pessoas pensa que essa parábola fala apenas sobre fé, mas ela também fala sobre gestão mental. Observe algo importante. A semente era a mesma. O semeador era o mesmo. O que mudou foi o solo. Isso significa que o problema nunca esteve na semente. O problema estava na condição do terreno. Agora pense na sua mente. Sua mente é um solo. Todos os dias sementes são lançadas. Nela, palavras, notícias, experiências, conversas, vídeos, comentários, memórias, tudo isso são sementes. A questão não é se as sementes estão chegando, elas estão. A verdadeira pergunta é: que tipo de solo você se tornou? Jesus explicou que algumas sementes caíram à beira do caminho e foram roubadas. Quantas vezes você ouviu uma mensagem inspiradora e a esqueceu poucas horas depois? Quantas vezes tomou uma decisão importante pela manhã e abandonou essa decisão antes do final do dia? A semente chegou, mas não encontrou profundidade. Outras sementes caíram em solo pedregoso. Elas cresceram rapidamente, mas não tinham raízes. Quando vieram as dificuldades, morreram. Isso representa as pessoas que vivem de motivação momentânea. Elas se empolgam facilmente, mas desistem facilmente também. A emoção inicial é forte, a constância é fraca. Mas é a terceira parte da parábola que fala diretamente ao nosso tempo. Jesus disse que algumas sementes caíram entre espinhos. E os espinhos cresceram junto com elas até sufocá-las. Os espinhos não mataram a semente imediatamente. Eles apenas ocuparam espaço. Roubaram nutrientes, roubaram energia, roubaram crescimento. E não é exatamente isso que acontece hoje? Talvez os espinhos modernos tenham outros nomes: ansiedade, comparação, excesso de informações, redes sociais, notificações constantes, preocupações intermináveis, medo do futuro. Cada notificação compete pela sua atenção. Cada notícia compete pela sua emoção
Cada distração compete pelo seu propósito. Pouco a pouco os espinhos vão ocupando o terreno. E aquilo que Deus plantou começa a perder força, não porque Deus deixou de agir, mas porque o solo ficou congestionado. A mente moderna sofre de excesso. Excesso de estímulos, excesso de opiniões, excesso de comparação, excesso de preocupação. E uma mente congestionada não consegue produzir seu máximo potencial. Por isso, a primeira blindagem mental ensinada por Jesus é a limpeza do solo. Você não precisa apenas plantar coisas boas. Você também precisa remover os espinhos. Existe uma diferença enorme entre adicionar e eliminar. Muitas pessoas querem mais paz, mas continuam alimentando conteúdos que geram ansiedade. Querem mais fé, mas continuam consumindo mensagens de medo. Querem mais clareza, mas vivem mergulhadas em distrações. Jesus está nos ensinando algo poderoso. Nem toda batalha é vencida acrescentando algo novo. Algumas batalhas são vencidas removendo aquilo que não deveria estar ali. O silêncio tem um papel fundamental nesse processo, porque o silêncio revela os espinhos. Quando tudo está barulhento, não percebemos o que está nos sufocando, mas quando paramos, quando desaceleramos, quando ficamos em silêncio diante de Deus, começamos a enxergar aquilo que realmente ocupa espaço dentro de nós. Talvez seja uma mágoa antiga, talvez seja uma preocupação excessiva, talvez seja um hábito destrutivo, talvez seja uma voz que você continua ouvindo mesmo sabendo que ela não produz vida. O silêncio revela. E aquilo que é revelado pode ser tratado. Por isso eu quero fazer uma pergunta. Se Jesus analisasse hoje o solo da sua mente, o que ele encontraria? Terra fértil ou espinhos crescendo silenciosamente? Porque a qualidade da sua colheita depende diretamente da qualidade do seu solo. E a boa notícia é que nenhum terreno está condenado. Todo solo pode ser transformado. Toda mente pode ser renovada. Toda vida pode produzir frutos. Mas primeiro é necessário limpar o terreno. E é por isso que eu quero convidar você a fazer uma declaração de fé. Se você decide hoje que sua mente não será mais terra para espinhos, escreva nos comentários: minha mente é território de paz. Essa não é apenas uma frase, é uma decisão. É um posicionamento. É um lembrete de que você não nasceu para viver sufocado pelas preocupações deste mundo. Agora vamos para a segunda parábola. Uma história que fala sobre preparação, sobre disciplina e sobre algo que a maioria das pessoas descobre tarde demais. A parábola das 10 virgens. Jesus contou que 10 virgens aguardavam a chegada do noivo. 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes. Todas tinham lâmpadas. Todas aguardavam o mesmo acontecimento. Todas pareciam iguais externamente, mas havia uma diferença invisível. As prudentes possuíam azeite de reserva, as imprudentes não. E quando chegou o momento decisivo, a diferença apareceu. O que salvou as prudentes não foi talento, não foi sorte, não foi inteligência superior, foi preparação. Foi reserva. Foi disciplina silenciosa. E aqui está um dos maiores códigos de blindagem mental ensinados por Jesus. A sua força não é medida durante os dias fáceis. Ela é medida pela reserva que você constrói antes da crise chegar. Muitas pessoas querem paz, mas não investem em reservas emocionais, querem estabilidade, mas não cultivam profundidade espiritual. Querem permanecer firmes nas tempestades, mas vivem apenas reagindo aos acontecimentos. As virgens prudentes nos ensinam que existe uma preparação invisível acontecendo antes de cada grande momento da vida. O azeite representa aquilo que ninguém vê: seu relacionamento com Deus, sua vida de oração, seu caráter, sua fé, sua disciplina, sua capacidade de permanecer firme quando ninguém está observando. Porque quando a escuridão chega, não existe tempo para fabricar azeite. É preciso já possuí-lo. E talvez esta seja uma das maiores lições para os dias atuais.
A maioria das pessoas investe apenas naquilo que é visível, mas Jesus investia no invisível. Porque ele sabia que o invisível sustenta o visível, a casa construída sobre a rocha não resistiu porque nunca enfrentou tempestades. Ela resistiu porque foi preparada antes que as tempestades chegassem. Essa é uma das maiores lições que Jesus ensinou. Muitas pessoas acreditam que a fé elimina os ventos contrários. Mas Jesus nunca prometeu uma vida sem tempestades. O que ele prometeu foi uma estrutura capaz de suportá-las. Observe o detalhe da parábola. A chuva caiu sobre as duas casas. Os rios bateram contra as duas casas. Os ventos sopraram contra as duas casas. A crise não escolheu uma e ignorou a outra. Ela visitou ambas. A diferença não estava na intensidade da tempestade. A diferença estava na profundidade do fundamento. E aqui existe um código poderoso para os nossos dias. A maioria das pessoas dedica anos decorando a aparência da casa, mas poucos investem tempo fortalecendo os alicerces. Vivemos em uma geração que cuida da imagem, mas negligencia a estrutura. Cuidamos do perfil, cuidamos das fotos. Cuidamos da aprovação dos outros. Mas muitas vezes deixamos a mente vulnerável, o coração sem direção e a alma sem raízes. Então basta uma crítica para nos derrubar. Basta uma perda para nos desesperar. Basta uma decepção para nos fazer questionar tudo. Jesus nos ensina que a verdadeira blindagem mental não é construída quando tudo está bem. Ela é construída antes da batalha. Ela nasce no silêncio. Ela nasce na disciplina. Ela nasce nos momentos em que ninguém está olhando. É por isso que pessoas diferentes reagem de maneiras completamente diferentes diante do mesmo problema. Uma recebe uma notícia difícil e desmorona. Outra recebe a mesma notícia e permanece firme. Uma perde um emprego e perde também a esperança. Outra perde um emprego e encontra uma oportunidade. Uma enfrenta uma crise e abandona os sonhos. Outra enfrenta uma crise e descobre uma força que nem sabia que possuía. A diferença está na rocha, a diferença está no fundamento. A diferença está naquilo que foi construído no secreto. Porque aquilo que você constrói em silêncio determinará o que você suportará em público. Jesus está nos ensinando que a mente precisa de fundamentos sólidos. E esses fundamentos são desenvolvidos através de hábitos espirituais consistentes. Quando você lê a palavra diariamente, está fortalecendo sua estrutura. Quando você ora mesmo sem vontade, está fortalecendo sua estrutura. Quando você escolhe confiar em Deus em vez de alimentar o medo, está fortalecendo sua estrutura. Quando você aprende a permanecer em silêncio diante de certas provocações, está fortalecendo sua estrutura. Cada pequeno ato de disciplina espiritual é como uma pedra colocada no alicerce da sua vida. Talvez ninguém veja. Talvez ninguém reconheça. Mas quando a tempestade chegar, o resultado será evidente. Porque aquilo que foi construído profundamente não pode ser derrubado facilmente. E aqui está algo que poucas pessoas percebem. A rocha não elimina o barulho da tempestade. Ela elimina o poder da tempestade. Você ainda ouvirá os ventos. Você ainda verá a chuva. Você ainda enfrentará desafios. Mas eles não terão autoridade para destruir aquilo que Deus construiu. Essa é a blindagem mental ensinada por Jesus. Não é a ausência de problemas. É a presença de estabilidade. Não é viver sem lutas. É viver sem ser dominado por elas. Não é impedir que a tempestade chegue. É garantir que ela vai embora sem levar você junto. E talvez hoje Deus esteja falando exatamente isso ao seu coração. Talvez você tenha passado meses tentando controlar os ventos, tentando impedir as chuvas, tentando evitar os rios. Mas Jesus está dizendo, fortaleça a casa, porque quem fortalece a estrutura não precisa viver com medo da tempestade. E essa verdade nos conduz ao resumo de tudo o que aprendemos até aqui. A parábola do semeador nos ensinou que a mente é um terreno.
A parábola das 10 virgens nos ensinou que precisamos manter uma reserva espiritual. A parábola do construtor sábio nos ensinou que precisamos de fundamentos sólidos. 3 parábolas, 3 códigos, 3 estratégias, mas uma única mensagem. A vida interior determina a vida exterior. O que acontece dentro de você é mais importante do que aquilo que acontece ao seu redor. O mundo tenta convencer você de que a felicidade depende das circunstâncias. Jesus ensina aqui que a verdadeira paz nasce da transformação interior. O mundo diz para você correr. Jesus ensina a permanecer. O mundo diz para você reagir. Jesus ensina a refletir. O mundo diz para você gritar. Jesus ensina o poder do silêncio. E quando entendemos isso, começamos a perceber que as parábolas nunca foram apenas histórias, elas são mapas. Elas são códigos. Elas são estratégias para navegar pelos desafios da vida, porque Jesus conhecia profundamente a alma humana. Ele sabia que enfrentaríamos medo, ansiedade, dúvidas, frustrações, perdas, mas ele também sabia que existe uma maneira de atravessar tudo isso sem perder a paz. Essa maneira é cultivar o interior. É cuidar do solo. É abastecer o azeite. É construir sobre a rocha. Quem aprende esses princípios descobre algo extraordinário. A paz não depende das circunstâncias. Ela depende da presença. A força não depende da ausência de problemas. Ela depende da profundidade das raízes. A segurança não depende do que acontece ao redor. Ela depende do que Deus construiu dentro de você. E talvez este seja o momento de você fazer uma pergunta sincera para si mesmo. Como está o solo da sua mente? Como está a sua reserva de azeite? Como está o fundamento da sua casa? Porque essas respostas determinarão não apenas o seu presente. Elas determinarão o seu futuro. Jesus nos deixou essas parábolas porque sabia que chegaria um tempo em que as pessoas teriam acesso a muita informação, mas pouca sabedoria. Muito conhecimento, mas pouca paz. Muita comunicação, mas pouco silêncio. Muito entretenimento, mas pouca direção. E esse tempo é agora. Por isso, precisamos voltar às palavras de Cristo. Precisamos voltar aos fundamentos. Precisamos voltar aos códigos que sustentaram homens e mulheres de fé durante séculos. Porque a verdade continua a mesma. O solo ainda produz conforme aquilo que recebe. O azeite ainda precisa ser preservado. A casa ainda precisa ser construída sobre a rocha. E Deus continua falando aos corações que aprendem a ouvir. Agora, antes de fazermos nossa oração final, eu quero convidar você a refletir profundamente. Se esta mensagem está tocando o seu coração, escreva nos comentários: eu escolho construir sobre a rocha. Essa simples declaração pode ser o início de uma nova fase da sua vida espiritual. E se este conteúdo está ajudando você a encontrar direção, compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras hoje. Porque existem muitas pessoas lutando batalhas silenciosas. Pessoas que precisam descobrir que ainda existe esperança, que ainda existe propósito, que ainda existe paz. Agora feche seus olhos por alguns instantes. Respire profundamente e permita que essas palavras alcancem o seu coração. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Obrigado porque a Tua palavra continua sendo luz em meio à escuridão. Obrigado porque, mesmo quando o mundo está cheio de ruídos, a Tua voz continua trazendo direção. Senhor, eu oro por cada pessoa que chegou até aqui. Tu conheces as batalhas que ninguém vê, conheces as lágrimas escondidas. Conheces os medos que ela não compartilha com ninguém. Conheces as preocupações que roubam seu sono. Pai, visita agora cada coração. Que todo espinho de ansiedade seja arrancado do solo da mente. Que toda distração que sufoca os teus propósitos seja removida. Purifica o terreno interior desta pessoa. Que a boa semente encontre espaço para crescer.
Senhor, também pedimos que o azeite espiritual seja renovado. Onde existe cansaço, traz renovação. Onde existe vazio, traz plenitude. Onde existe desânimo, derrama esperança. Que esta pessoa tenha uma reserva espiritual abundante para enfrentar os dias difíceis. E, acima de tudo, Senhor, fortalece os fundamentos. Que a casa da vida dela esteja firmada na rocha que é Cristo. Que os ventos possam soprar, que as chuvas possam cair, que os rios possam transbordar, mas que nada tenha poder para derrubá-la. Guarda a mente, guarda o coração, guarda os pensamentos. Que a paz que excede todo entendimento envolva esta vida agora. E que, ao terminar este vídeo, esta pessoa carregue consigo a certeza de que não está sozinha. O Senhor está presente. O Senhor está trabalhando. O Senhor está conduzindo cada passo. Nós declaramos isso pela fé, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, o poder não está no barulho que o mundo faz ao seu redor. O verdadeiro poder está naquilo que você cultiva em silêncio dentro de você. Fique na paz de Cristo e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.